Bem-vindo a este que é o nosso quinto encontro na temporada 2018 de estudos da Bíblia. Nós usamos a lição da Escola Sabatina como guia, mas estamos efetivamente estudando a Bíblia e a lição da Escola Sabatina como guia nos trouxe o tema para essa segunda temporada, preparação para o tempo do fim. É um tema muito importante e esse tema vem sendo discutido a cada sábado. Você sabe, nós temos tido esses encontros semanais, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, nesse mesmo canal, que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no Facebook e no YouTube. Você tem participado conosco, tem colaborado com a sua fidelidade a esse programa e também temos recebido manifestações de apreço, algumas sugestões que estão colaborando na continuidade desse programa. Hoje, no nosso quinto encontro, nós temos mais um tema da série que fala sobre a preparação para o tempo do fim. O tema de hoje, Cristo no Santuário Celestial. É um tema muito importante e, por ser tão importante, nós trouxemos especialistas no assunto. Estão conosco para facilitar essa discussão hoje os nossos irmãos Marcos Diego e Axa. Antes da gente continuar, é bom que o internauta conheça um pouquinho mais sobre vocês, que vocês falem dos seus ministérios, da vida de vocês, um pouquinho para eles lhe conhecerem. Axa, por favor, começa aí. Muito bem, Delman. Um feliz sábado, né, para todos. Feliz sábado. É uma grande alegria estar de volta aqui. Feliz sábado para você, querido internauta. Meu nome é Axa, como o Delman já falou. Aqui na igreja eu estou no Ministério das Classes Bíblicas e também no Ministério da Conservação, na classe pós-batismal. Muito bem. Obrigado, Axa, por ter aceito o convite. Obrigado por participar desse programa. E ao seu lado, Marcos Diego também tem participado junto com o Axa em alguns eventos. Fala mais um pouquinho, Marcos, sobre o teu ministério, sobre a tua vida. Bom, meu nome é Marcos Diego, faço parte do Ministério de Publicações e Profecias, também trabalho com Axis na classe bíblica, também sou professor da Escola Sabatina e é uma oportunidade, quero agradecer desde já a Delman pelo convite de partilhar desse tema tão importante. Legal, Marcos. Fala um pouquinho mais sobre o Ministério de Publicações e Profecias, basicamente o que é que tipo de atividade esse ministério exerce? O nosso ministério, a gente vem desenvolvendo a disseminação dos escritos, né, do Espírito de Profecia. Inclusive, esse ano, iremos inaugurar o mini-centro de pesquisa Ellen White aqui. Já estamos com toda a literatura que é exigida. Os requisitos, né? Tudo, já está tudo preenchido, só aguardando apenas o dia da inauguração. Ok, Brenson. É bom a gente esclarecer que o Espírito de Profecia, a Igreja Adventista, ela assume o Espírito de Profecia como sendo a manifestação do Espírito Santo em pessoas que são capacitadas assim a trazer mensagens e profecias que são validadas até pelo Espírito Santo, né? São trazidas pelo Espírito Santo e valem para a nossa orientação. Ok, muito obrigado a vocês pela participação. Vamos começar o nosso estudo? Vamos orar. Por favor. Querido Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigada por esse dia, o teu santo sábado, por estarmos aqui para te adorar acima de tudo. Senhor, aceite a nossa adoração neste momento. Amém. E queremos te pedir que o Senhor nos unja e também abra a nossa mente e dos nossos queridos amigos que estão do outro lado, nos assistindo e acompanhando também o estudo da tua palavra. Que nós possamos ouvi-la e aprender, e que esta mensagem que iremos discutir agora, esse tema maravilhoso, sirva de esperança, gere esperança nas nossas mentes, e a esperança principalmente de que nossos pecados podem ser perdoados e a nossa salvação é garantida. Amém. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir e agradecer. Amém. Muito bem. Filipenses capítulo 2, versos 9 e 10, diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus foi exaltado sobremaneira. Jesus foi exaltado até como nosso sumo sacerdote. É sobre isso que nós estaremos discutindo e é sobre esse tema que girará a nossa discussão hoje. Mas para que a gente entenda melhor esse tema, é preciso que a gente entenda um pouquinho mais do que Cristo veio fazer. Por que, Axa? Por que alguém viria a esse mundo só para morrer? Porque o homem pecou, houve um pecado, né? E houve uma sentença. Certamente morrereis. O salário do pecado é a morte. E a nossa morte, o nosso pecado, ele faz separação entre nós e nosso Deus. Entre nós e nosso Deus, no sentido de que Deus não pode conviver com o pecado. Então, a gente ficou sob a ira de Deus. Não o pecador, mas o pecado. Então, precisava de que Jesus viesse morrer por nós, pagar a nossa sentença, para que fôssemos reconciliados a Deus. Isso é um sacrifício. Eu diria que é a suprema manifestação de um sacrifício, porque, assim, a gente muitas vezes está pronto para sacrificar-se nos bens, a gente está pronto para sacrificar-se até mesmo na saúde, em algum ponto ou outro, mas sacrificar-se por inteiro é um sacrifício que a gente classificaria como supremo. Por que Deus fez isso com Jesus? O que aconteceu que levou Deus a enviar o seu Filho ao mundo? Será que tem algum texto bíblico, Axa, que ajuda a gente a entender essa questão? Tem sim. O Marcos Diego vai citar para a gente. Esse texto que a gente vai utilizar para responder essa pergunta está lá em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 24. Romanos 3, a partir do verso 24. Eu queria convidar a você, internauta que está acompanhando esse programa, queria convidar que você pudesse abrir sua Bíblia, ir lá mesmo na sua estante ou onde está a sua Bíblia, buscar, se você vai ter um tempinho agora, Romanos capítulo, por favor. Capítulo 3, a partir do verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, eu acho que isso responde àquela pergunta que a gente estava fazendo. E aqui uma observação que quero fazer, Delma, é acerca da questão da propiciação. Essa palavra é uma palavra difícil, vamos falar assim, né? Uma palavra difícil. Exato. E aí, às vezes, as pessoas confundem propiciação com expiação. Na cultura pagã, era muito comum que os adoradores, eles ofereciam ofertas para poder aplacar a ira dos seus deuses. Então, às vezes, quando eles iam fazer uma viagem marítima, eles ofereciam uma oferta, e aí para poder aplacar, para dizer que o Deus dele estava irado. E aí, esse é o contexto pagão. Mas dentro do cristianismo, a propiciação, a oferta, quem faz, não é o pecador, mas é o próprio Deus. Então, a propiciação, ela é algo pessoal. E por que propiciação? Por que Deus está irado? Deus está irado por causa do pecado. Então, um Deus santo, puro, ele em hipótese alguma pode conviver com o pecador, pois nós seríamos fulminados. E como agora reivindicar os reclames da lei, já que o salário do pecado é a morte. Então, para poder fazer justiça à lei, Deus envia o seu Filho como uma oferta pela propiciação pelos pecados. Como propiciação. Exato. A propiciação é uma oferta. É uma oferta que do próprio Deus. Que substitui aquele que precisa do perdão. Exatamente. Então, a propiciação, o objetivo dela é aplacar a ira de Deus. Ou seja, a justiça foi feita. Propiciação está relacionada com justiça. Ok. Como consequência da propiciação, vem agora a expiação. Ah, entendi. A expiação é algo impessoal. Ok. Propicia-se a alguém.
Deus. Agora, expia-se algo, no caso, o pecado. Certo. Então, a expiação está relacionada com a misericórdia, que é o perdão dos nossos pecados. Ok. Justiça e misericórdia é a base do seu trono. Muito bom, muito legal entender. Assim, só para ficar bem claro, Marcos, quando a gente fala de ira de Deus, né, é lícito irar-se contra o pecado? É lícito irar-se? Eu estou falando contra o pecado e não contra o pecador. Sem dúvida alguma. O motivo, na verdade, da ira de Deus não é uma ira egocêntrica ou humana, mas é uma oposição taxativa ao mal, ao pecado. Isso. Então, é por isso que não há possibilidade de convivermos com Deus Santo, pois seríamos, como eu falei, fulminados pelo resplendor de sua glória. Então, é justamente no contexto do santuário, no típico santuário israelita, Deus, quando vem habitar no meio do seu povo, ele, ao mesmo tempo que quer habitar, ele coloca uma parede, um véu de separação, porque é impossível contemplarmos um Deus santo. Entendi. Justamente por causa do abismo que o pecado provocou. Muito bem. Até nós temos aqui uma ilustração, Exatamente. Bem simples, né, mas que pode ajudar a gente a entender como acontecia essa propiciação. Sim. E essa expiação. O cordeiro era imolado em um altar, e esse cordeiro, aí é onde a gente já entra com mais uma novidade nessa história de Cristo no santuário celestial. Esse cordeiro, ele era um símbolo de quem? Ou do quê? O que essa ação simbolizava, Axa? Vamos lá. Bom, o cordeiro, nas Escrituras, ele exerce vários papéis, Delman. Primeiro, a gente vê ele aparecer na Bíblia, no Antigo Testamento, de forma implícita. Lá no Gênesis 3:21, quando a Bíblia diz que Deus produziu vestimentas, né? Deus proporcionou vestimentas para Adão e Eva, para eles se vestirem. Sim. De peles. Então, de onde veio a pele? De um animal. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E foi dito o quê? Certamente morrereis. Sim. Naquele momento, alguém tinha que morrer. Sim. Nesse momento, quem morreu foi o cordeiro, né? Adão e Eva, para cobrir a sua nudez causada pelo pecado, eles se cobriram com folhas. E é como se dissesse assim, vamos resolver o problema do pecado com as nossas próprias obras. E aí entra o cordeiro, que aparece como substituto para aplacar a ira de Deus, né? Houve aí a propiciação, e ele foi morto, então vem a expiação, para cobrir naquele momento o pecado de Adão e Eva. Então a gente vê primeiramente ele aparecer, né? O cordeiro aparece no sacrifício feito pelos patriarcas, né? Depois a gente vê aquele cordeiro do santuário, né? Que todos os dias, pela manhã, pela tarde, havia este ritual. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Tem o cordeiro submisso, né? De Isaías 53, manso. E tem o cordeiro vitorioso, lá de Apocalipse 5, né? Aquele que é digno, que foi digno de abrir o livro. E tinha as chaves da morte e do inferno. A chave da morte e do inferno. Agora, quando a gente vê lá, pela primeira vez, né, esse cordeiro como um antítipo de Cristo, lá no Novo Testamento... Palavra difícil, antítipo. Que é o cumprimento de um tipo. Você tem o modelo e você tem o original. Né? O cordeiro era o tipo. Cristo era o antítipo, o original. O cordeiro era o modelo, Cristo o original. Para você entender melhor isso, abra sua Bíblia lá, em João 1, 29. Evangelho de João. Evangelho de João 1, 29. Evangelho de João 1, 29. No Novo Testamento, é a primeira vez que aparece o cordeiro agora como o antítipo de Cristo, né? Ok. E diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando João diz para aquele povo que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele está fazendo uma referência perfeita ao santuário. Sim. Precisamente a morte de Cristo, né? Cristo morrendo como cumprimento de todos aqueles cordeiros que foram mortos ao longo de toda
a história. E João, então, ele tem uma convicção de quem é Jesus e qual o papel que ele exerceria. Certo. Que ele estava vindo para exercer, né? Como os judeus acreditavam, os judeus esperavam um libertador político, militar, e não um cordeiro, aquele que seria morto, né? Como Isaías falava. E João aí diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A As referência palavras de ao João santuário. foram importantes, inclusive, para nós. Isso. Confirmando todo o simbolismo, toda a prefiguração que o santuário nos coloca. Então, todos os dias, o pecador, antes de Cristo, né, como o tipo, ele levava a sua oferta de sacrifício, né, ele colocava a mão sobre o animal, confessava, ele imolava, e isso significa o quê? O momento da expiação. Ok. Né? Mas a obra de Cristo não termina na cruz nem na ressurreição. O plano da salvação não termina na cruz nem na ressurreição. Ele prossegue. Quando o pecador fazia isso diariamente, ele estava, pela fé, acreditando que haveria de vir o Messias, o seu Redentor, que iria morrer pelos seus pecados. E que faria um papel supremo. Isso. Conforme a gente ainda vai ter. Exato. É que a gente está ansioso para contar toda a história. Exato. Tem muita coisa gostosa ainda para a gente estudar. E a obra continua no santuário celestial. Exatamente. O nosso tempo já está se esgotando, a gente tem que interromper esse primeiro bloco. Está muito gostoso, Marcos, sua participação foi excelente, gostamos muito, o seu texto foi em cima daquilo que a gente estava precisando. Axa também abordando Jesus como o Cordeiro de Deus. A gente tem que dar essa pausa agora, porque você precisa meditar no sacrifício supremo. Enquanto a gente vai para esse intervalo, você fica aí em casa, meditando no sacrifício supremo que Jesus realizou em nosso lugar. Ele não precisava morrer. Morreu porque quis, morreu porque te amou. Como recusar um amor desse? Enquanto a gente vai para o intervalo, você fica meditando sobre essa pergunta. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu
Bem-vindo ao segundo bloco do nosso quinto encontro na segunda temporada de 2018 do Guia de Estudos da Lição da Escola Sabatina. Você tem acompanhado a cada sábado nossos encontros nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no Facebook e no YouTube. E você está vendo que nessa segunda temporada nós estamos construindo o tema Preparação para o Tempo do Fim. Na semana passada, nós já tratamos da salvação, de como ela acontece. Nós já tratamos também em outros momentos a respeito do perdão, do santuário. E hoje, e essa semana também, nós estamos dando um foco mais específico a essa relação entre o santuário e a salvação no tempo do fim. Olhe, nós contamos com a sua participação com esse encontro a cada sábado, e você sabe que se você gostaria de participar mais ativamente desse encontro, você pode acessar o site www.encontroigreja.com.br e lá você vai encontrar orientações para identificar uma igreja próxima ao lugar onde você se encontra. Você com certeza será bem recebido nessa igreja. E com certeza vai ser positivo participar presencialmente dessa discussão. Porque agora nós estamos com dois amigos especialistas no assunto. Vocês já viram que a gente quase não conseguiu tempo, tanta coisa que a gente tinha para falar no bloco passado, quase que a gente não conseguiu terminar. O Marcos Diego e a Axa estão nos ajudando nessa discussão de uma forma bem positiva, e agora eles vão continuar nesse segundo bloco. Marcos, ajude a gente a entender. Nós terminamos falando do sacrifício do Cordeiro no bloco passado. É a única coisa ou é a última coisa que acontece nesse processo de expiação, ou da palavra que você... propiciação, né? Essa é a única coisa que acontece nesse processo de propiciação e expiação? Focando no ritual tipo do santuário, sobretudo no israelita, o pecador, quando ele se arrependia do pecado, ele deveria pegar o cordeiro e se dirigir até o santuário. Ao chegar no santuário, ele deveria imolar o animal. O sangue ficava ali, sendo derramado e uma vida se esvaindo. Porém, o perdão somente era concedido, não era somente pelo derramamento de sangue. Era necessário que o sangue fosse mediado, que ele fosse aspergido sobre o altar. E nessa hora entra o papel do sacerdote, ou, no caso aqui da lição, do sumo sacerdote. Sim, porque entendi. ele é o responsável por ser o mediador entre Deus e os homens. E esse sumo sacerdote, ele tem uma dupla função. Quando ele está diante do povo, ele é o representante de Deus. Quando ele está diante de Deus, ele é o representante do povo. Isso mostra a dupla natureza de Cristo, humana e divina. Por isso nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer, porque a nossa semelhança foi intentada em todas as coisas e por isso pode nos ajudar. Então, Amém. o Cordeiro não é o único personagem. Não. O Cordeiro não é o único personagem nessa história. O sumo sacerdote também é um personagem importante. Isso. Ele assume a mediação. O que é uma mediação? Ajuda A mediação é o seguinte, o pecador, ele poderia se dirigir até o templo, mas ele não poderia entrar. Ele supria a necessidade do ritual, mas ele não poderia oferecer o sangue, porque isso outro deveria fazer. Ok. E esse outro deveria ser uma pessoa separada, com fim específico para aquilo. Ok. Por isso que Deus separou uma tribo, os levitas, Sim. e dentre os levitas, os da família de Arão, para seguir na linhagem de sacerdote e sumo sacerdote. Na realidade, a linhagem de Arão apenas para sumo sacerdote, né? Os demais levitas tinham outros papéis, e nós temos aqui, inclusive, Exato. Um amigo que está trazendo, vestido aí com símbolos, né, Exatamente. do sumo sacerdote, as
pedras no peitoral, que são símbolos Isso. das tribos. Exato. Né? Santidade ao Senhor no chapéu, né? Que é para mostrar que é com a mente que nós servimos ao Senhor. Que É com a aquilo mente que nós decidimos, aceitamos. Exatamente. Ou evitamos. Então, até mesmo a roupa do sumo sacerdote, ela trazia um simbolismo muito forte Sim. daquilo que era o seu papel. E aproveitando, Delmar, sobre essa questão do simbolismo, a roupa do sumo sacerdote ela é composta de 6 peças. Você tinha mais exterior, que era uma túnica, que era semelhante à do sacerdote. Você tinha aqui o manto azul, também chamado de sobrepeliz, que ele era bordado a ouro, e tinha uns sininhos nas barras, que era todas as vezes que o sumo sacerdote se deslocava, esses sininhos tilintavam. Sim. Isso era uma forma das pessoas saberem que dentro do santuário ele estava vivo. Isso. Além disso, você tem aqui o éfode, Sim. também bordado a ouro, um cinto, o peitoral do juízo das decisões com as 12 tribos de Israel. Sim. E também o Urim e o Tumim, né? Exatamente, que era Isso. por onde Deus conversava com o sumo sacerdote. Exatamente. Nas questões mais difíceis, ele ia até Deus e Deus ia dar a resposta. Se fosse uma resposta positiva, a luz ia incidir do lado direito. Se fosse uma resposta de não pode, esquerdo. É por isso que diz, aqueles que estão sentados à minha direita, Sim. vinde bendito meu Pai. E aqueles que estão à minha esquerda, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E quando você vai, no contexto da cruz, o ladrão da direita recebe a salvação. Aceita, o da esquerda rejeita. Então há um simbolismo muito grande entre direita e esquerda, porque é sinal de aceitação. Além disso, isso quer dizer também que quem governava, quem tomava as decisões, era Deus. Né? Era Deus. O sacerdote submetia essas questões ao Senhor e ele trazia a resposta através da própria vestimenta, Exato. dos instrumentos que Deus tinham era nessa... somente acessível ao pecador por meio do sacerdócio. Muito bem, isso é um negócio tremendo para a gente, Axa, porque se isso acontecia no santuário terrestre, se isso acontecia como símbolo de um santuário que existe no céu, qual é a ligação entre esse sacerdote, entre o que acontecia lá e o que acontece hoje? Então, tem toda uma ligação, porque é a continuação do plano da salvação. A continuação. A continuação, Ótimo. que não termina apenas com a morte, né? Certo. Então, Jesus morreu no ano 31 e foi para o céu. Certo. E aí vem a pergunta, o que Jesus passou a fazer no céu? O que é que ele está fazendo hoje? Aquele ritual todo era uma forma que Deus usou para o povo aprender o plano da redenção de uma forma didática. Sim. E os povos ao redor também. Então, se o cordeiro representava Jesus, o sacerdote também representava Jesus. Certo. E o sacerdote era o mediador entre Deus e o povo, e os homens. Certo. O sacerdote no santuário terrestre, Sim. né, que era o tipo. Então, no santuário celestial, quando Jesus ressuscitou, no mesmo ano ele foi para o céu, e lá ele inaugurou o mesmo ritual que era feito na terra como nosso mediador. Naquele processo da aspersão, que representa a mediação, Sim. né, representava Levar o sangue, do altar, do pátio, para dentro do lugar santo, do do véu. para o santuário. Era uma representação deste momento, era como se fosse ali algo escatológico, uma profecia sendo Certo. representada daquela forma lúdica, Certo. né, nos rituais, representando que Jesus iria para o céu e lá ele iria inaugurar este ministério como o nosso sumo sacerdote. Entendi. E a gente pode ver um texto como exemplo disso, que está lá em Hebreus 6, 19 e 20. Ele entra como nosso representante. Vamos abrir a Bíblia, né? Vamos. Hebreus 6, capítulo 19 6. Veja que mensagem linda. Que certeza maravilhosa nós podemos ter. 6, 19 e 20. Capítulo 6, versos 19 e 20. Isso. Então, aqui fala da esperança, né? Nos versos anteriores, depois continua dizendo: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Ou seja, não existe mais barreiras. Porque no santuário terrestre o pecador não poderia entrar, só Certo. os sacerdotes. Certo. Mas agora, quando Jesus morre
e ressuscita, e ele vai para o céu, ele inaugura uma nova etapa diante de Deus como nosso mediador, e aí não existe mais barreiras entre Deus e o homem pode ir diretamente. O apóstolo Paulo fala especificamente aqui no verso 20, Isso. que Jesus, como precursor, entrou por nós, Isso. tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Para sempre, e Segundo a ordem de Melquisedeque. E quando fala precursor, a gente tem que entender bem isso. Jesus entrou primeiro, ele foi à nossa frente. Ele agora é o nosso representante. Não existe mais barreiras entre Deus e o homem. Jesus ficou entre a ira de Deus e o pecador. Ele é a nossa ponte sobre o abismo, não é? Então, hoje nós temos essa certeza maravilhosa, e esse é o Evangelho, não é? O Evangelho, o livro do Novo Testamento, o foco do Novo Testamento é o plano da redenção, né? A morte de Cristo. Mas não termina aí. Sim. Não é? Tem uma continuidade, que é você saber que você tem um mediador, o único entre Deus e os homens. Não existe nenhum outro que a gente pode se chegar a Deus, né? Não existe nenhum desvio, nenhum atalho para você chegar a Deus. Você pode se ajoelhar, pedir perdão dos seus pecados, e o seu pecado é apagado se você se arrepende genuinamente. Certo. Esse é o papel de Jesus, Isso. cumprindo este ritual, que era um modelo para as pessoas entenderem o plano da salvação. Ok. E só lembrando que, do mesmo jeito que no Antigo Testamento só era possível acesso a Deus por meio do sacerdócio, hoje também só temos acesso ao Pai por meio do sacerdócio não levítico, mas segundo a ordem de Melquisedeque. É importante a gente falar essa questão, a ordem de Melquisedeque, né? Na realidade, o sacerdócio dos filhos de Arão era um sacerdócio imperfeito, né? Tanto que os sacerdotes, quando iniciavam o dia da expiação, ou mesmo diariamente no processo simbólico do santuário, eles precisavam oferecer sacrifício por si mesmos, né? Cristo não precisa. E quando o sacerdócio araônico, oferecia diariamente sacrifícios, quer dizer que era um sacrifício que imperfeito. Não era completo. Isso. Imperfeito, que não poderia trazer a remoção dos pecados. Isso, porque no outro dia tinha que fazer de novo. Né? Jesus entrou de uma só vez. E não sem sangue. Isso. Mas não alheio, Sim. mas o seu próprio sangue. Um outro detalhe, Jesus na cruz foi o cordeiro. Isso. Né? Jesus na cruz foi o cordeiro, e nós vimos no bloco passado o símbolo aqui do cordeiro no altar. Ali era Jesus na cruz. Exatamente. Mas hoje, ele já não é mais o cordeiro, hoje ele já é o sacerdote. Isso. Dizemos que o cordeiro não está pendurado no madeiro, Sim. mas hoje ele está vivo e ressurreto, à destra do sim, Pai, intercedendo sim. por todos nós. Sim, sim. Isso Lá no pátio foi feita a obra da justificação. Sim. Né? Todos que aceitam o sacrifício de Cristo e se arrependem é justificado pelos méritos de Cristo, não é, Marcos? E hoje nós estamos passando pelo processo da santificação feita pelo Espírito Santo. Sim. Jesus lá no céu, né, intercedendo por nós, apagando os nossos pecados, e o Espírito Santo aqui na terra nos ajudando nesse processo de conversão diária. Verdade. Muito bem. Eu não sei se você lembra, mas no finalzinho do primeiro bloco, eu disse para vocês que não saísse, porque a gente tinha muita coisa boa para vocês. E olha quanta bênção nós recebemos com essas informações nesse segundo bloco. Foi muito gostoso estudar, foi muito gostoso ver de uma forma clara e simbólica também a maneira como Jesus tem trabalhado, tem exercido o seu ministério. Nós já vimos na lição 4, também na lição 3, a salvação é única e exclusivamente através de Cristo. Somente Ele poderia ser o Cordeiro e o sumo sacerdote, ninguém mais, ninguém mais. Então a salvação depende única e exclusivamente dos méritos de Cristo. Aceite você também esses méritos, mas enquanto você pensa nesse apelo que eu te fiz agora, aceite os méritos de Cristo, não saia desse canal, porque só um minuto
a gente volta para continuar tendo mais novidades, mais bênçãos para vocês. É só um instante, aguarde aí. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz, e venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Olá, eu sou Kedma e eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu queria lhe perguntar se você já é inscrito aqui no canal e se você já nos segue nas redes sociais. Ainda não? Então tá esperando o quê? Aqui na tela tá aparecendo as nossas redes sociais para você seguir lá. E se você gosta de música e de ukulele, também pode se inscrever no meu canal no YouTube, Faladeira de Domingueira. Que Deus abençoe você. Tenho paz, lara, 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 chururu, chup, chup, chup. Tenho paz. Muito obrigado porque você continuou neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no Facebook e no YouTube. Muito obrigado porque você tem dado atenção a essa discussão, muito obrigado pelas suas manifestações e nós estamos prosseguindo no tema preparação para o tempo do fim, que é o tema do nosso guia de estudos para a segunda temporada de 2018. Você já sabe, essa temporada é uma temporada de 13 sábados, hoje nós estamos no 5º sábado, numa discussão maravilhosa, muito rica, muito gostosa, com a facilitação, a participação de Marcos Diego e também da AXA. Nós já vimos muita coisa hoje a respeito do santuário, já vimos temas que nos ajudam a entender a questão do Cordeiro de Deus, a questão de Cristo como sumo sacerdote, a questão do sacrifício. Nós encerramos o bloco anterior falando justamente dessa entrada de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial. Essa entrada foi prefigurada pelo sumo sacerdote descendente de Arão e agora Jesus está nos céus. Depois disso, depois desse momento em que o santuário em que o sumo sacerdote entra no santuário. Eu queria conversar com o Marcos Diego. Não é aí que termina o processo. O que é que vem depois? Então, no ritual diário, todas as vezes que as pessoas queriam se apoderar do perdão por meio da fé, eles iam e ofereciam a oferta de sacrifício. Isso era realizado diariamente. Só que, durante o ano, o santuário ficava contaminado. Sim. Entendeu? E era necessário um dia para poder fazer a retirada, a remoção. Imagine vocês, né, diariamente aquele sangue sendo aspergido. Aspergido, exatamente. Os judeus chamavam isso de Ioma, que quer dizer o dia. Certo. Então, era o dia de o pecado passar em revista. Sim. Lembrando que no dia da expiação, somente os pecados confessados eram expiados. Entendi. Entendeu? Então, para ser expiado, tem que ser confessado e tem que ser deixado. Okay. Tem que ter um arrependimento genuíno. Okay. E no dia da expiação, entra em cena também o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ao adentrar o lugar santíssimo, ele não entrava com toda aquela vestimenta dele, mas ele entrava como o mais humilde de todos os servos, porque ali ele estava diante de Deus. E ele não era o representante de Deus naquele momento, mas o representante da humanidade. Por isso que ele deveria entrar como mais humilde dos servos. No caso, o representante de Israel. De Israel. E por não ser perfeito e imaculado, como Cristo é, sim, ele precisava, antes de permanecer, de entrar na presença de Deus, oferecer sacrifício por si mesmo e pela sua casa. Por isso, só lembrando, a vestimenta que nós apresentamos no bloco passado, tinha os sinos, né, na barra da túnica, né, da orla, né? Exato, do manto sacerdotal. Entretanto, no dia da expiação, ele despia aquelas vestes e colocava veste de sacerdote. Certo. O sumo sacerdote colocava veste branca de sacerdote. Ok. E nesse momento, ele ia fazer todo o ritual de expiação. Sim. Que era justamente de expiar os pecados confessados. E lembrando que isso ocorria no outono, era no 10º dia do 7º mês, o mês de Tíseri. E já no primeiro dia, toda a congregação já ficava do lado de fora do santuário,
em contrição, buscando de fato arrependimento. Eram 10 dias de jejum e oração, buscando o perdão de Deus. Ok. E há uma passagem interessante que eu quero compartilhar, e aí convido os internautas para nos acompanhar aqui, em Hebreus, capítulo 9, verso 20. Hebreus. Capítulo 9, a partir do verso 20. É importante que você, internauta, abra a sua Bíblia, leia com a gente. Nós estamos tendo como guia a lição da Escola Sabatina, mas a lição da Escola Sabatina nos leva à Bíblia. Então, vamos à Bíblia, a Bíblia que tem a resposta. Hebreus capítulo 9, verso 20. Dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Aí chama a atenção a seguinte expressão, quase todas as coisas. Ora, a gente aprende que só pode haver remissão de pecado através do sangue do Cordeiro. Certo. Como é que aqui o autor de Hebreus está dizendo que nem todas as coisas se purificam? Aí onde está? A graça estava disponível diariamente através do sacrifício da manhã e da tarde. Certo. Chamado de holocausto contínuo. Certo. Porém, para que o pecador pudesse se apoderar da graça pela fé, ele precisava fazer a sua oferta. Sim. Entretanto, nem todos tinham condições de prover, de suprir o sacrifício com um animal. E aí, ficaria sem perdão, porque a pessoa não tem condições de oferecer um animal. Aí Deus diz, caso você não tenha condições de oferecer uma cordeirinha ou uma cabra, então você vai oferecer uma 10ª parte de um éfa de um flor de farinha. Isso é o mínimo que uma pessoa pode ter. Portanto, a gente aprende que não há desculpa para receber pela fé a graça de Deus. Mas e também não há perdão para quem não oferta. A oferta, ou seja, mínima que seja, o pecador, o cristão, o israelita, tem que oferecer a Deus. E na realidade, quando você está ofertando um cordeiro, um éfa, ou seja lá o que for, a questão não é a oferta, a questão é o eu. Quem está indo não é a oferta. A oferta está sendo ali um representante de que você está se entregando. É a sua entrega, não a da oferta. Exatamente. Lembrando que o sacrifício agradável a Deus é um coração contrito e quebrantado. Sim. Esse é o verdadeiro sacrifício. É verdade, mas que se manifesta. Com certeza. Né? Esse sacrifício, esse coração contrito, ele não fica apático, não fica sem ação. Há uma ação que é necessária para que o perdão se manifeste. Agora, Axel, isso o que é que tem a ver com a gente? Toda essa história do dia da expiação, tudo isso que acontecia, assim, num simbolismo maravilhoso, grande, que mostra para a gente o plano da redenção, o que é que tem a ver com a gente, Axel? Tem tudo a ver, né? Porque, como a gente estava falando, não terminou no pátio, o plano da redenção, não termina apenas na mediação, né? Jesus é o nosso substituto diante do Pai. Primeiro, é o nosso substituto na morte, né? E também é o nosso substituto no processo da mediação, do perdão, né? E ele também passa a exercer uma outra função que é representada no ritual do santuário, como Marcos explicou, no lugar santíssimo, né? Mas como isso se cumpriu? Né? Porque a gente viu que no ano 31 se cumpriu o ritual do pátio e também começou a se cumprir o ritual do lugar santo, que é a mediação. E aí a gente precisa recorrer, porque a Bíblia fala sobre tudo isso, mas tem um livro da Bíblia, um profeta, que ele vai além dessa informação que está ali prefigurada no ritual do santuário, né? A justificação, a santificação e a glorificação. O momento da morte, da mediação e o momento do juízo, né? Então, Daniel, ele vai além, porque ele trabalha agora, ele revela datas, ele revela tempo. Certo. É a única profecia que mostra quando tudo isso iria ser cumprido, né? O ritual do pátio, o ritual do lugar santo e do Santíssimo. Porque é interessante, alguns cristãos questionam assim,
Antes de eu passar o texto bíblico, pense nisso, reflita nisso. Porque como o céu pode ser contaminado? De que forma? Né? A maioria dos cristãos não aceitam essa ideia de que o céu vai ser contaminado, precisa ser purificado. O que significa isso? Né? Então, vamos lá para Daniel 8, 14 e 15, que é uma profecia relacionada a isso, de tempo. Né? Há uma pergunta em Daniel 8, 14 e 15, e aí a gente vai explicar o significado disso. Diz assim... Vamos dar um tempinho só para o nosso amigo internauta também encontrar, Sim. né, o texto. Enquanto isso, você que está assistindo essa discussão, olhe, você está sendo abençoado com muita informação. Não deixe de estar conectado neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook. Axa, então, repita, Daniel, por favor, a referência. Daniel 8, 14 e 15. Ok. Aliás, só o verso 14, internauta. Não Ok. precisamos ir ao 15, não. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui é uma frase que está falando aqui. Depois de 2.300 tardes e manhãs, que é uma profecia de tempo, e a gente sabe que, em linguagem profética, existe o sentido de que... equivalência, né? Exatamente. Existe o princípio dia-ano. Isso. Um dia equivalente a um ano. Então, aqui está dizendo que depois de 2.300 anos, haveria purificação do santuário. Certo. Nós já aprendemos que a purificação do santuário, que era chamado o dia do juízo ou o dia do perdão, né, acontecia uma vez por ano, uma vez ao ano, com a data fixa. E isso também era um tipo. Então, se era um tipo, se aquilo era uma representação do que Jesus iria fazer por nós, então tinha um cumprimento, haveria de ter um cumprimento. Sim. Né? Então, O modelo e o original. Exatamente. Né? Então, lá em Daniel 9, ele revela tudo isso. A gente não vai detalhar, claro, mas em Daniel 9, aquela profecia de Daniel 9, é uma resposta para essa pergunta que está aqui. Certo. Né? Em Daniel 8. E da dúvida também de Daniel. Sim. Né? Então, Até ali quando? está representado, no capítulo 9, as seguintes informações. É revelado quando o santuário seria restaurado, o templo de Jerusalém. Está revelado quando o Messias iria surgir, iria ser ungido, o ano, que foi o ano 27. Sim. Está revelado o ano que o Messias iria morrer, cumprindo o ritual do Sim, pátio, no ano sim. 31. Certo. E aí começa também no ano 31 o cumprimento do lugar santo, a mediação, porque ele foi para o céu. E também está revelado o início do juízo. Né? O momento Ou seja, do dia da expiação. o dia da expiação. O momento em que toda a humanidade, desde o tempo de Adão, né, os seus nomes, a sua vida, está sendo passado revista, passou a ser passado em revista, porque para haver perdão tem que haver arrependimento, né, confissão e arrependimento, mas tinha que haver o quê? Tinha que se olhar os registros, né, porque a Bíblia fala que existe o registro nos livros. A maneira de falar livros, né? O arquivo de Deus é totalmente diferente do nosso. Era uma linguagem bíblica, Sim, né? Imagine sim. que hoje a gente usa computador, internet, Disquete, todo o processo. CDs, né? Então, pendrive, acho que disquete já não é mais nem... Exato. Imagina os arquivos de Deus, É. né? Desde Adão, tudo ficou ali registrado. Então, veja, minha gente. O pecador, antes de Cristo, quando ele sacrificava o cordeiro, ali era uma oferta, vamos dizer assim, ali era um momento de que ele passava um cheque pré-datado, né? Porque o cheque poderia até não ser coberto, né? Se Jesus não viesse, se ele desistisse, né? Sim, mas entendi. graças a Deus foi. Sim. Então, aquele que fazia isso, quem morreu por ele ali foi um cordeiro. Mas o que é que diz Paulo lá em Hebreus? Sangue de bodes não purifica. não purifica, não expia pecados. Não expia. Haveria de vir a oferta superior que foi Sim. Jesus. Então, aquelas pessoas que viveram antes de Cristo precisavam também ser julgadas, porque ficou ali. Né? Não houve um julgamento. E Jesus passou, então, a fazer esse processo de julgamento e comprovação, através da sua justiça, né? Imputou a sua justiça sobre aquelas pessoas que viveram antes Entendi. dele. Né? E hoje nós temos a plena certeza de que
Jesus, que foi o nosso cordeiro que foi morto, né? Nos justifica, é o nosso mediador e também é o nosso juiz. Né? E quem é que está diante desse juiz? Toda a humanidade. E quem é que é justificado? Né? Aquele que crê no sacrifício de Cristo e o aceita como seu mediador, como seu advogado. É a oferta. Exatamente. É o mínimo. E uma coisa interessante no sangue é o seguinte: como o sangue pode, ao mesmo tempo, contaminar o santuário e purificar o pecador, já que ambos simbolizam o sangue de Cristo. Aí nós devemos compreender, não na perspectiva ocidental, mas na oriental. O sangue, quando ele é aspergido sobre um ser que é pecador, ele purifica. Entendi. E o sangue, quando ele é aspergido em algo ou alguém que é santo, ele contamina. Como o santuário, por natureza, é santo, e o sangue era levado para o santuário, portanto o santuário ficava contaminado e era necessário um dia da purificação ou da expiação. Então, a purificação do santuário nada mais é do que a purificação da nossa própria mente, do nosso coração. Quando Jesus apaga os nossos pecados, Ele está apagando do registro do livro da vida, né? E Ele joga no fundo do mar e coloca uma plaquinha, proibido pescar. Proibido pescar, muito bom, legal. Gente, vocês viram que quando a gente fala de preparação para o tempo do fim, não podemos deixar de falar do santuário. Porque o santuário é a linguagem do tempo do fim. Aquilo que está acontecendo hoje, no tempo do fim, da história da humanidade, é justamente o que acontece no santuário celestial. Nós precisamos estar prontos, preparados para esse grande dia, o dia em que Jesus vai expiar todos os pecados da humanidade, o dia em que vai acontecer a salvação, a culminação do plano da redenção. Eu queria que vocês escutassem agora de Marcos e também de Axa um último apelo, porque vai ajudar vocês a tomar uma decisão correta com relação a como você tem encarado a sua preparação para o tempo do fim. Marcos. O sacrifício de Cristo já proveu a propiciação pelos nossos pecados. Deus não mais está irado. Há a possibilidade agora de reconciliação. Entretanto, para que haja reconciliação, é necessário que a gente agora ofereça o nosso coração a Deus, através de uma confissão, arrependimento e um abandono literal do pecado. Quando a gente faz isso, aí sim, o nosso sumo sacerdote, que está no santuário celestial, vai aspergir o sangue dele, que é os méritos dele, em nosso favor. E ele faz isso justamente na arca, que é o escabelo dos pés de Deus, é o trono de Deus. Então, se você quer de fato receber, se apoderar dessa salvação pela fé, aceite a Cristo. Aceite como cordeiro, ou seja, substituto, mas também aceite como mediador. Amém. Amém. Axa. Mas lembre-se que nós estamos vivendo o tempo do fim. Daniel, quando ele vai falar sobre a obra de Cristo no lugar celestial, no santuário celestial, ele coloca para o tempo do fim, esse momento da expiação, né, do dia do juízo. E é um tempo mesmo, com data. A partir de 1844, Jesus começou o juízo. Então, estamos diante de um tribunal. Então, a gente tem que entender o momento solene que estamos vivendo. Só que não é um momento para a gente se desesperar, não é para a gente se alegrar, porque esse juízo é um juízo de perdão, é um juízo para salvação. Então, como a Bíblia diz, se alguém pecar, temos um advogado, né? Isso. Cristo Jesus, o justo. O único. O único. Aceite Jesus. Essa é a única maneira de você encontrar a salvação. Obrigado a você que esteve conectado no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no Facebook e no YouTube. Obrigado também a toda a equipe que nos ajudou a preparar esse material, o Roseildo, o John, o Miro, Sidney, Gedeon, toda essa equipe que esteve conosco. Muito obrigado também ao nosso sacerdote, muito obrigado ao Marcos Diego, muito obrigado à Axa. Nós vamos encerrar, sabendo que você teve a oportunidade de tomar a sua decisão. É com você agora.
Marcos, por favor, dirija a oração. Poderoso Deus, eterno Pai, queremos agradecer os momentos que nós tivemos aqui reunidos, recapitulando a lição e compreender que a oferta já foi feita. E essa oferta não foi nós que fizemos, mas foi o Senhor mesmo que ofertou para que o nosso pecado pudesse ser perdoado. Amém. Hoje o que nós devemos fazer é apenas e unicamente aceitar esse sacrifício. Que uma vez que nós aceitamos esse sacrifício, nós somos justificados. Verdade. E nós não queremos ser somente justificados, queremos também ser santificados. Amém. E por isso nós clamamos, derrama o Espírito Santo sobre nós. Amém. Para que possa nos guiar no caminho da verdade. Amém. E assim chegarmos ao lugar santíssimo, que nada mais é do que o trono de Deus, o santuário celestial, o céu, a possessão, a herança, a Canaã. Amém. Ser conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora você fica com o culto divino. Que Deus te abençoe.